A taxa Selic está super elevada nesse momento e a projeção é que ela continue subindo nas próximas reuniões também. Nos últimos meses, nós temos visto tanto fundos imobiliários, ações, a renda variável como um todo derretendo na bolsa, e isso acaba causando um pouco de insegurança, dúvida no investidor em relação a onde eu devo investir o meu dinheiro agora, onde está a melhor oportunidade, como eu posso ter a melhor performance em relação a risco-retorno ou de acordo com os meus objetivos. E é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Eu sou Danilo Carvalho, analista CNPI. Meu objetivo aqui nesse canal é falar com vocês sobre Fiagro, FIINFRA, investimento de modo geral, tudo da forma mais simples e didática possível. Por isso, se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreva nesse canal e ative o sino de notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal. Bom, de fato a gente tem observado a taxa Selic a 2 dígitos e a projeção é que ela vá continuar sendo elevada nas próximas reuniões. E aí, quando a gente volta para o olhar para a renda variável, que é o assunto que eu mais falo aqui, eu falo muito mais sobre fundos de renda, a gente tem uma queda bem relevante nos últimos meses. E eu sei que é muito complicado você que está investindo olhar lá para a tela do teu home broker e ver que teu patrimônio ele foi reduzido, uma vez que a cotação dos seus ativos caíram. Além disso, ter uma série de vídeos no YouTube, artigos falando que é o fim do ativo A ao ativo B. Bom, e aí eu vou trazer aqui algumas opções que pode fazer com que você tenha uma boa performance nesse cenário em que a taxa Selic está elevada e vai continuar elevada por um bom período de tempo. Primeiro deles, claro, o Fiagro. O Fiagro, em sua maioria, ele é indexado ao CDI. Portanto, se nós temos o CDI, que tem uma performance similar, né, ele espelha a Selic, e eu tenho a Selic elevada, naturalmente, essa performance ela vai me trazer um retorno também elevado. E aí, qual é o desafio do investimento no Fiagro? É que nós estamos observando um cenário realmente muito desafiador para o crédito agrícola, alguns comportamentos que a gente tem visto que tem feito alguns fundos terem um desempenho muito ruim, não apenas por conta da elevação da taxa Selic, mas sim por conta de uma série de recuperações judiciais que têm acontecido no segmento e que impactam diretamente ali a carteira do Fiagro. Isso aconteceu com uma série de Fiagros, o caso mais relevante foi a AgroGalaxy, que aí no caso uma única devedora estava em diversos Fiagros e aí impactou uma série de fundos. Portanto, existem alguns Fiagros que estão sendo negociados muito abaixo do seu valor justo, muito abaixo do seu valor patrimonial, o que vai te dar um retorno alto, uma margem de segurança também alta e fazer com que você tenha uma performance melhor na sua carteira. Então, como eu citei, existem diversos fundos que foram impactados com a AgroGalaxy, por exemplo, ou com outras empresas. E aí a gente tem outros fundos que estão com a sua carteira saudável. E aí eu até aconselho você que está aí do outro lado, falando, mas qual Fiagro eu posso dar uma estudada, posso olhar para verificar se faz sentido entrar ou não. Vou trazer aqui dois. EGAF, que é um Fiagro da Ecoagro, que é do segmento que investe majoritariamente no segmento de cooperativas e distribuidoras. E tem o FGA, que é um fundo que investe majoritariamente no setor sucroalcooleiro, tende a aumentar sua diversificação em setores, mas ele tem um viés muito mais voltado para o segmento sucroalcooleiro. Além disso, tem o KNCA, só que aqui, como eu estou falando de fundos que vão ter a melhor performance por conta da Selic elevada, tanto o EGAF quanto o FGA são fundos que são indexados majoritariamente ao CDI. Já o KNCA é também um Fiagro interessante, mas tem ali um mix entre IPCA e CDI. Bom, então existem esses desafios, mas também existem muitos fundos bons e muita oportunidade dentro de alguns fundos dentro do Fiagro. A segunda opção seria o FIINFRA, que é o Fundo de Investimento em Infraestrutura. Esse também é um fundo que entrega renda mensal, é um fundo também que tem isenção de imposto de renda, isso tanto no rendimento quanto no ganho de capital. Só que a maioria dos seus FIINFRAs, eles são negociados indexados ao IPCA.
Porém, a gente tem alguns FIINFRAs que usam um hedge, um tipo de ferramenta, para trocar esses indexadores. Embora o título de dívida que lá está, no caso a debenture, ela vai ser indexada ao IPCA, contudo, com uma ferramenta, com instrumentos do mercado, ele troca esse desempenho de IPCA para CDI. No caso, vou trazer aqui 2 fundos como exemplo, que fazem esse tipo de manobra, que é o CDI11, o FIINFRA da Esparta Investimento, e também o IFRI11, que é o FIINFRA da Itaú Asset. São 2 fundos de debênture, vão estar expostos ao segmento de infraestrutura, só que, no caso dos FIINFRAs, a gente tem um desconto muito menor do que a gente tem visto no FIAGRO, por exemplo. Eu torno a dizer que é bom estudar, são excelentes produtos, mas hoje nós estamos em um momento em que há uma série de ativos descontados no mercado, que são bons, que não perderam sua qualidade, mas por conta de uma aversão a risco, por conta da taxa de juros elevada e do juros futuro também elevado, há diversos ativos da renda variável sendo negociados com preços muito baratos, de fato. Então, por mais que o ativo seja bom, eventualmente não faz sentido investir naquele momento. A gente tem a oportunidade. Eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos, e também é um ponto importante que você entenda. Eventualmente, a gente vai ter um bom ativo, que você vai olhar, os fundamentos são bons, a entrega é boa, a performance é boa, a transparência da gestão é boa, não há conflito de interesse. No entanto, ele está sendo negociado muito caro. Nesse caso, por mais que o ativo seja bom, investir nele aquele preço não é um bom negócio. Então são coisas diferentes. Um ativo bom e um bom negócio. Sugiro que você olhe com cautela e observe o que você já tem na sua carteira, quais são os setores que você está exposto, mas também acaba sendo outra opção FIINFRAs indexados ao CDI. Vamos agora para a terceira opção, mas antes de eu começar a abordar sobre o terceiro tema, eu quero reforçar aquele convite. Se você caiu aqui de paraquedas, não é um inscrito, se inscreva nesse canal e ative o sino de notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal. Além disso, se você ainda não curtiu esse vídeo e está me ouvindo até agora, certamente você está curtindo. Então nada mais justo do que você clicar no botão de curtir. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos dar continuidade e falar sobre o terceiro tema, a terceira sugestão, que é o fundo imobiliário. Mas, nesse caso, eu falei anteriormente de FIAGRO, que é um fundo de títulos de dívida, no caso, majoritariamente investindo em CRA, Certificado Recebível do Agronegócio, e FIINFRA, que são fundos indexados ou fundos voltados a títulos de dívida do segmento de infraestrutura, no caso, debêntures. Aqui, nos fundos imobiliários, embora exista, de fato, também a possibilidade de você investir em fundos de papel, que vai investir majoritariamente em títulos de dívida do segmento imobiliário, no CRI, eu quero chamar a atenção para os fundos de tijolo. A gente está vivendo um momento em que existem diversos fundos próximos às suas mínimas históricas, ou as mínimas nos últimos 10 anos. E vale lembrar que diversos desses fundos continuam com vacância baixa, continua com seus inquilinos adimplentes e ainda assim está sendo negociado com um desconto de 15%, 20% sobre o seu valor patrimonial. E vale lembrar que o valor patrimonial, principalmente para os fundos de tijolo, não necessariamente reflete o valor justo daquele ativo. Então, sugiro que vocês olhem com bastante carinho para os fundos de tijolo neste momento. Por fim, um investimento que a gente não pode ignorar num momento como esse são as NTN-Bs, ou os Tesouro IPCA+, mais conhecido, como Tesouro IPCA+. A gente tem observado os títulos de 2035 sendo negociados a IPCA mais 6,60, 65. É muito real que há uma discussão que mostra que esse ativo ele pode chegar a patamares ainda mais elevados. Mas ainda assim, hoje, nesse patamar de IPCA mais 6,6, é muito atraente. E a relação risco-retorno, Assim, esse é o ativo de menor risco que nós temos no mercado. Você tem a oportunidade
de ter um retorno de IPCA mais 6,6, realmente são momentos pontuais na história que a gente consegue. Só que, alguns pontos que a gente deve levar em consideração. Diferente dos outros fundos que eu falei aqui, né, dos outros investimentos que eu abordei aqui, o IPCA+, ele não faz distribuição mensal. Então, se o teu objetivo é ter renda mensal, esse não seja o melhor ativo para se investir. No máximo, o que você vai conseguir é uma rentabilidade semestral. E aí entra um segundo ponto referente a isso. No caso do Tesouro IPCA, quando você tem essa remuneração semestral, isso tudo vai incidir em imposto de renda. Diferente dos FIAGROS, FIINFRAs e fundos imobiliários, neste caso, você vai ter que pagar imposto de renda. O imposto de renda ele é regressivo. Ele começa, como imposto de renda qualquer renda fixa, né? Começa com 22,5% e termina em 15%, a depender do tempo que está lá. Como você vai ter esses gastos semestrais, você vai pagar um imposto maior nos primeiros momentos, né, até chegar a 2 anos e depois virar essa cobrança, essa alíquota de 15%. Então, o segundo ponto e que deve ser levado em consideração é também essa questão do imposto de renda. E aí, seja ele de juros semestral ou não, como qualquer ativo de renda fixa, em dado momento, ele tem um vencimento. Então, em algum momento, ele vai devolver todo aquele montante para você, do valor investido, somado dos juros. E aí existe algo chamado risco de reinvestimento. Hoje você tem a oportunidade de investir em diversos ativos, alguns geradores de renda ou não, e no cenário que nós estamos hoje. Quando você for receber esse dinheiro, você não sabe como estará o cenário econômico, como será possível investir da melhor forma, ou se vai conseguir o mesmo retorno daqui a alguns anos. Portanto, é um risco que também deve ser considerado. E como vocês sabem, aqui é o Brasil, nós podemos estar daqui em 2035 com uma Selic de 2%, como podemos estar com uma Selic de 14%. Não é nada absurdo, nós já vimos acontecer. Em resumo, nós temos uma série de oportunidades. Lógico que cada uma, além de ter seu ponto positivo, tem o seu ponto de observação, e eu acabei trazendo tanto do FIAGRO, do FIINFRA, do fundo imobiliário, de investir na renda fixa, e aí você precisa observar as características desses investimentos e alinhar com o seu objetivo, com a sua carteira atual e ver qual dos ativos se encaixa melhor para você. Lembrando que nós temos oportunidade em diversos segmentos. Então, não deixe que o medo tome conta de você, estude, tenha cautela, mas aproveite o momento para investir. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha agregado valor. E agora a gente se vê em um próximo vídeo. Até logo!